Olá, hoje então nós vamos falar sobre empatia. O que será que é empatia? Que tanto se fala e parece que cada vez mais a gente vê isso sendo menos colocado em prática. Hoje mesmo, durante a aula que eu estava dando na pós-graduação para o MBA em Psicologia e Neurociência, a gente comentou bastante sobre isso, sobre essa percepção que a gente vem tendo quanto à dificuldade que as pessoas têm apresentado de empatizar com o outro. Seria isso resultado de uma certa individualização, onde a gente se preocupa mais com a gente mesmo? Ou seria resultado de um mundo que é muito corrido, muito acelerado, onde a gente não tem tempo para perder, tendo que empatizar com um, tendo que escutar o outro? Ou seria uma situação agora onde a gente se depara com o fato de que nós estamos muito mais inteirados e com talvez mais habilidades para o digital do que para o real? Será que pode ser isso? Qual dessas alternativas será que se aproxima mais desta ideia, dessa impressão que a gente tem de que as pessoas estão com menos tempo para dedicar, para ouvir o outro, para empatizar com o outro? Então, num primeiro momento, a ideia aqui é a gente realmente esclarecer e trazer uma outra perspectiva. A gente nunca precisa retirar aquela que a gente tem, mas quando a gente ouve uma outra perspectiva, a gente agrega àquela que a gente já tem. E certamente a gente vai pensar diferente e vai pensar melhor, né? Então eu me lembro que durante todo o processo de educação aí do meu filho, eu sempre falava assim, olha, eu vou te apresentar uma outra forma de pensar esta mesma coisa. Veja se faz sentido. Então é isso, é apresentar uma outra forma para pensar. A empatia, do jeitinho que a gente vem ouvindo por aí, e até se a gente digitar, inclusive lá perguntar para a IA o que é empatia, ela vai dizer que é se colocar no lugar do outro. É um pouco difícil a gente se colocar no lugar do outro. E a gente sabe que, em relação à empatia, isso muitas vezes pode prejudicar o processo de empatizar. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu tendo a analisar aquela situação do outro a partir das minhas lentes. Então, um exercício que muitas vezes eu faço em aula é mostrar que, quando eu coloco, por exemplo, os óculos de uma outra pessoa, eu provavelmente, na hora que eu vou colocar o óculos, eu vou falar assim, não estou enxergando bem. Eu vou falar, meu Deus, que grau alto, como que você consegue andar com um grau tão alto assim? E a outra pessoa, quando colocar os meus óculos, vai falar exatamente a mesma coisa. Nossa, Vivian, não estou conseguindo enxergar bem com esses teus óculos. Claro, porque cada um está vendo ali a partir das suas lentes. E quando a gente coloca o óculos do outro, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para enxergar. Às vezes a gente nem vai conseguir enxergar bem, né? Porque a gente está usando lentes de uma outra pessoa. A empatia requer este esforço de eu tentar entender a situação do outro pelas lentes do outro. Então, esse esforço, esse movimento de eu tentar compreender e respeitar que esta pessoa tem um jeito de olhar para uma determinada situação e que esse jeito é dela, é fruto de tudo que ela já viveu, de tudo que ela já vivenciou. Então, isso que ela está sentindo naquele momento, nessa hipótese aqui que a gente está trazendo de uma pessoa que esteja em sofrimento e precisando de ajuda, ou precisando de fato que alguém esteja junto do lado dela, acolhendo. O que passa com ela, só ela sabe. Então, em primeiro lugar, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é muito mais eu me colocar à disposição do outro, para ajudar, para ouvir, para acolher. E quem vai me dizer, inclusive, o modo como eu posso ajudar o outro é o outro. Então, quando eu me coloco à disposição para ajudar, e a gente tem aqui vários tipos, né, de empatia. A gente tem empatia cognitiva, que é quando eu me conecto e tento tomar, olhar aquela situação a partir da perspectiva do outro. Eu tenho a empatia emocional, que é quando eu tento de alguma forma compreender, sentir, estar presente, me conectar com o sentimento da outra pessoa. E eu tenho a empatia compassiva. Nesta empatia compassiva, ela já mostra uma mobilização para ajudar o outro. Então, de que modo que eu posso ajudar essa outra pessoa, né? A gente sabe que só o fato de estar junto,
de não deixar alguém em sofrimento sozinho, a gente já ajuda muito, porque a gente libera ocitocina, que, né, que é o hormônio do vínculo e que faz muito bem. A gente precisa dar esse acolhimento para quem realmente está precisando. E a gente sabe que naturalmente a gente tem mais. Pode realmente ser mais interessante que a gente esteja na companhia de pessoas que estão super alegres. Pode acontecer isso. Mas não dar atenção para quem está precisando parece que faz da gente um pouco menos capaz diante das possibilidades que nós temos. Então, a empatia é uma potencialidade que nós temos. Nós somos seres compassivos, nós somos seres capazes de empatizar. Só que parece que tem algumas coisas que vão tirando a gente, né, do nosso foco, de prestar atenção no outro. Nós somos sensíveis àquilo que nos interessa, né? Somos mais sensíveis àquilo que nos interessa. Então, por exemplo, se alguém estiver falando sobre algum tema que me interessa, eu vou prestar mais atenção do que sobre um tema que não me interessa. Isso está dentro do natural, a gente se comporta dessa maneira. Então, quando a gente fala e a gente vem, né, quais são as dicas práticas sobre desenvolver a empatia, é universal. A gente precisa aprender a ouvir o outro de maneira genuína. Então, o que que é a escuta ativa? A escuta ativa, por que que ela é tão presente para a empatia? Porque quanto mais eu escuto, e quanto mais eu escuto de maneira interessada, eu acho que a expressão escuta interessada, ela vem para justamente nos mostrar que nós temos diversos interesses e nós temos, claro, uma capacidade de nos mobilizar, nos motivar, inclusive, por elementos que fazem parte do cenário das coisas que nos interessam. O fato de saber disso já tem que fazer com que a gente preste mais atenção para ouvir, inclusive, temas diversos, colocações diversas e diferentes daquelas que a gente está acostumado e que é do nosso interesse. A gente pode, inclusive, fazer um tipo de treinamento conosco, porque eu sempre digo, tudo que tem a ver com autoconhecimento, com os relacionamentos interpessoais, com o modo da gente se comportar, lembrem sempre que o nosso laboratório somos nós mesmos. Toda vez que eu tenho uma postura que não é a ideal, que eu identifiquei que não é legal, ou que o efeito do meu comportamento no outro não foi interessante, foi um efeito danoso, não foi legal, eu tenho o dever de rever o porquê que eu agi desta forma, o que que me levou a ter esse determinado comportamento, para que eu possa sim ajustar esse tipo de comportamento e essa conduta em relação ao outro. Então, entender que muitas vezes a gente não presta atenção, não tem uma escuta interessada, porque o assunto não está dentro daquele nicho das coisas que nos interessam. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo tempos atrás. Meu filho era menor, né? E ele estava muito interessado por lutas, boxe, coisa. Então ele foi estudar e conhecia os que tinham os campeões e tal e coisa. E eu estava trabalhando no escritório e ele chega, mãe, deixa eu te contar uma coisa. O fulano lá da luta que venceu, não sei o que, eu nem lembro dos nomes, mas eu me lembro muito do meu comportamento. Quando ele veio falar, eu falei assim, eu preciso falar com você, mãe, sobre tal e tal coisa. Eu falei, esse assunto. Não gostava, não queria nem que ele gostasse, enfim, não tinha interesse, não fazia parte daquilo que me interessava, e naquele momento eu me dei conta do erro que eu estava cometendo. Porque se alguém chega e diz, quero te contar uma coisa, por mais que esta coisa não seja importante para nós, para esta pessoa que chegou e pediu para contar aquilo é importante. Então, isso é fato. Chegou alguém para nos contar alguma coisa? Ai, quero te contar alguma coisa? Para esta pessoa isso é importante, pode não ser para a gente. E isso faz uma relação muito interessante com a questão da empatia. Porque, por exemplo, eu posso ter uma pessoa em sofrimento por uma determinada razão e que esta razão não me provocaria sofrimento nenhum. E é aqui que está o grande equívoco, que é quando a gente chega e fala, a gente diminui, não valida o sentimento do outro, né? Diminui o que ele está sentindo, questiona a potencialidade que ele está colocando naquele fato.
Mas vejam, a gente nunca vai conseguir entender o quanto algum fato representa na vida daquela pessoa, o quanto um fato representa na vida dela, o quanto aquilo impacta na vida dela, o quanto alguma coisa já impactou muito a vida dela e continua trazendo efeitos para a vida dela. Então, a gente não tem muitas vezes condições de entender na totalidade, na plenitude, a dor do outro. Então, nos resta e nos cabe, é nosso dever respeitar, ouvir, escutar atentamente e colocar-se à disposição para fazer companhia, para poder estar ao lado, para dizer aquelas frases que têm muito efeito para quem está precisando de uma companhia, para quem está precisando de um acolhimento, de uma rede de apoio, não é? Estou aqui, conte comigo. Né? E de fato estar lá, estar presente, estar junto, conectado, dando apoio. Então a empatia é mais sobre a gente se conectar com o outro, estar presente. Não é nem eu consertar o problema do outro. A René Brown, né? Ela fala muito sobre isso. Ela diz o seguinte: não é sobre consertar, é sobre estar presente. Acho que a frase dela é mais ou menos essa, onde ela diz o seguinte, aqui, ó, quer ver? Isso. É sobre se conectar, não é nem sobre resolver. Ó, empatia, Brené Brown. Empatia não é sobre consertar, é sobre estar presente. Então é isso. Eu não preciso consertar, eu não preciso me colocar no lugar do outro, até porque é impossível isso, né? Eu tenho que, ao contrário, quanto mais eu me ausento, melhor eu empatizo, porque eu tiro de mim todas aquelas questões que fazem eu muitas vezes emitir e fazer juízo de valor. Para de chorar por causa disso, onde já se viu. Eu não choraria por isso um segundo. Eu já teria resolvido. O quê? Tá preocupada com isso? Tá sofrendo com isso? Tá angustiada com isso? Por favor, onde já se viu? Você é forte, você é uma mulher isso, você é um homem isso. Então, não, a gente não faz isso. A gente ouve atentamente, escuta, valida e se mobiliza no sentido de ajudar, justamente perguntando como que eu posso te ajudar nesse momento? O que que eu posso fazer que vai te trazer um pouco mais de conforto, de que maneira eu posso me mobilizar para te ajudar? Então, a empatia, ela é uma coisa tão bonita, ela é tão rica, porque é aquele momento onde a gente consegue deixar de pensar na gente, tirar o nosso óculos, colocar o óculos do outro para entender melhor a situação que está acontecendo com aquela pessoa e tentar visualizar, perguntar, se colocar à disposição para poder ajudar da forma mais efetiva que for possível essa pessoa que está realmente precisando de alguém ali que empatize com ela. Então, empatia é uma ação que exige movimento, entrega, escuta atenta, escuta ativa. Você sabe a diferença de escuta ativa para escuta simples, não é? A escuta ativa é aquela escuta onde eu participo, onde eu digo mesmo, me conta mais. E aí? Como foi? Mesmo? Então, eu estou participando ativamente da escuta. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas escutar não é escutar parado? Não. Escuta ativa, eu escuto de modo ativo, eu participo, eu mostro que estou interessado, eu participo daquela escuta, mostrando com o meu corpo, com a comunicação não verbal, que eu estou ali, atenta, interessada, né? Participando daquilo tudo, vivenciando aquilo tudo. Então, empatizar demanda também um tempo que a gente vai se dedicar para o outro, demanda tempo para a gente ouvir atentamente. A gente está sempre com a cabecinha cheia de coisas, pensando no trabalho, nisso aqui, filho, tarará. Mas para empatizar, eu preciso deixar isso aqui um pouquinho de lado e prestar atenção no outro. O outro, nesse momento, passa a ser mais importante. Eu escuto o que ele tem para dizer, tento de alguma forma participar daquilo, me conectar e me colocar à disposição. Tenho a certeza que a empatia, ela faz total diferença nas relações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não deixem de experimentar,
porque os efeitos são fascinantes. Foi um prazer, até mais. Beijos!